Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Yolanda. Eu já tenho um vídeo aqui no YouTube que eu postei no ano passado, onde eu falo o meu testemunho do toque religioso que eu tive, tá? Faz um ano e faz um pouco mais de um ano que eu postei esse vídeo e até hoje eu recebo comentários nele. Então, eu vejo que o pessoal continua consumindo ele, então, pensando nisso, eu quis trazer aqui também 5 dicas de como superar o toque religioso, tá? De alguém que já passou por isso, tá? Bom, gente, vou tentar ser um pouquinho breve, porque às vezes eu me estendo. Dica número 1. Essa eu falei no outro vídeo. Fuja dos pensamentos ruins, né? Os pensamentos de toque. Por quê? Quando a gente tem um pensamento assim, pelo menos eu falo pela minha experiência, eu ficava muito angustiada, nervosa, culpada, então eu queria orar, eu queria de certa forma consertar aquilo com Deus. Então, não tenta fazer isso, porque senão você entra num ciclo, você dá mais importância, aquilo te gera ansiedade e acaba fazendo com que você tenha mais pensamentos daquele jeito. É como se o medo de pensar fizesse você pensar mais ainda. Então fuja. Quando chegar um pensamento, você tenta ignorar ele, finge que nem aconteceu, ou você pensa assim, depois de noite eu vou orar e eu peço perdão para Deus, mas interrompa ele. Tá? No caso, se você não consegue, dependendo do pensamento que você teve, eu sei que um pensamento é diferente do outro, né? Então, se é um pensamento muito forte e você não vai conseguir seguir ali a sua rotina sem orar, sem pedir perdão, o que eu recomendo, que para mim funcionou, me ajudou. Que você tenha como se fosse uma frase uma frase pronta, né? Vou falar o que eu fazia. Quando eu pensava, por exemplo, eu estava no trabalho, às vezes falando e tinha um pensamento. Aí eu pensava, eu repreendo esse pensamento em nome de Jesus. Ou, eu rejeito esse pensamento em nome de Jesus. Ou, eu rejeito esse pensamento. Ou às vezes eu nem falava, eu só pensava, mentalizava, né? Porque dependendo de onde a gente está, a gente não pode falar. Então, esteja onde estiver, tenha uma frase pronta dessa para você utilizar para te livrar dessa ansiedade de querer ficar consertando isso o tempo todo. Você pensa isso, teve o pensamento, pensa na frase ou fala a frase e vida que segue, certo? Dica número 2. A minha dica número 2 é sobre alimentação. Melhore a sua alimentação. Gente, a gente hoje, né, é muito falado, né, é um assunto bem recorrente, o quanto a nossa alimentação influencia na nossa vida e na nossa saúde. Então, se você está com toque religioso, tem algo disfuncional na sua cabeça acontecendo, algo em desequilíbrio. Então, é lógico, você não vai ter uma vida 100% saudável tomando café preto e comendo bolacha recheada de manhã. Então, tenta olhar para sua alimentação, vê aí se você está comendo bem, se você está consumindo carne, né, comida de verdade, não só essas comidas de pacote que a gente fala, né. Tenta investir um pouco mais na sua alimentação, porque com certeza vai refletir na sua mente. Então, eu não sei a condição financeira desse pessoal que tem consumido o vídeo que eu postei, mas eu vou falar para quem não tem condição, tá? De fazer algo, né, muito grandioso. Tenta ir aí na sua cidade, em feiras, sabe, feirinha de bairro mesmo? Compra ali, gente, beterraba, cenoura, abobrinha, batata doce, compra pepino, compra tomate, limão, sabe? Couve. Tenta inserir vegetais na sua alimentação, tá? Comida viva de verdade. Carne é muito bom, né? A gente sabe que o preço da carne tá absurdo, né? Aqui no nosso Brasil, mas tenta inserir nem que seja um pouco, né? O franguinho, fígado de boi, que é muito bom para nossa saúde, né? Tenta investir na sua alimentação, porque com certeza vai influenciar de maneira positiva na sua saúde mental, ok? A dica número 2 é muito parecida, na verdade a dica número 3, né? 1, fuja dos pensamentos, 2, alimentação e agora número 3. É bem parecida com a número 2. Tente praticar alguma atividade física.
né? Claro, se você já não pratica. Então, não sei a condição financeira, de novo, né, de quem está consumindo esse vídeo, mas quando eu tive toque religioso, eu não tinha condição de pagar uma academia, né? Eu não fui nem no psiquiatra, nem no psicólogo, não fui em nada, gente. Eu só fui na oração mesmo que eu, né, resolvi a situação. E, né, é lógico, no que a gente vai fazendo no dia a dia. Então, se você tem condição, procura se inscrever, se matricular numa academia para você ter uma frequência ali. Se você não tem, tenta caminhar, tenta correr. Gente, sei lá, 3 vezes por semana que seja, tenta fazer alguma atividade física. Metade do nosso corpo é só braço e perna, então não é pra gente ficar parado. Mexe o seu corpo, faz alguma atividade, sabe? Porque com certeza vai refletir também na sua mente de forma positiva, ok? Agora, dica número 4 procure um hobby para você fazer, algo que você goste. Tenta não fazer o toque religioso ser o foco da sua vida. Então, sair com seus amigos, marcar alguma coisa, tenta cozinhar algum prato legal para sua família. Não sei, faça algo de útil que você goste, sabe? De repente vai ser fazer uma sessão cinema na sua casa, um filme que você gosta. Gente, não tem problema você ver de novo um vídeo que você gosta, um filme que você gosta, para você se acalmar e se sentir bem, tá? Então, identifique algo que seja bom para você e tente fazer com frequência, tá bom? Pelo menos uma vez por semana, algum hobby, algo que te faça se sentir bem, tá? Algo que te realize, ok? E a última dica, dica número 5, procure a Deus, busque a Deus, não desista. Não é porque a gente está passando por um momento assim que a gente tem que desanimar ou enfraquecer a nossa fé ou ficar obstinado ali orando o tempo todo, não. Se você conseguir um horário, tem gente que gosta mais de orar de manhã, tem gente que gosta de orar mais à noite, então tente definir um horário ali para você buscar Deus, se aproximar de Deus, orar quando você estiver calmo, pedir que Deus te ajude a superar isso. E olhe o toque como algo, o toque religioso como um problema de saúde, não como um problema espiritual, tá? E com certeza eu creio que vocês vão superar isso, assim como eu, graças a Deus, superei. Para vocês terem uma dimensão, gente, de como eu sofri, são níveis, né? Cada pessoa sente de uma forma, mas eu sofria tanto, eu ficava tão angustiada, aquilo sobrecarregava a minha mente, e eu passei por todo esse período que eu passei com o toque religioso, eu tinha plena clareza mental, sabe? Em nenhum momento eu perdi o controle da minha mente, sabe? Assim, quando a pessoa pensa, nossa, eu acho que eu tô enlouquecendo, não. Eu estava 1000% lúcida, eu tinha clareza daquilo que eu estava pensando e eu tinha clareza de quem eu era, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que buscou andar no caminho certo. Então, como assim, né? Eu questionava muito porque eu tô pensando isso. Então, mesmo assim, eu buscava Deus com bastante frequência, eu me aliviava o meu coração na oração mesmo, eu chorava muito, e eu pensava, eu chegava a pedir a Deus que se eu tivesse salvação, que Ele me levasse daqui, porque eu não aguentava mais. Então, realmente, eu cheguei num ápice de sofrimento que, nossa, eu ficava com medo, porque eu não sabia se eu ia superar. Eu pensava, nossa, será que eu vou ser de novo como eu era? Sabe, a minha vida eu vou ter de volta? Ou vai ser sempre assim, esses pensamentos me acompanhando, me invadindo, me dominando a minha cabeça, sabe? E, nossa, gente, é maravilhoso hoje poder falar aqui com vocês, com a minha mente em paz, sabe? E olhar como algo que passou, sabe? Passou. Eu tenho certeza que eu aprendi com isso, né? Me trouxe aprendizado. E eu tô aqui para trazer essa palavra de esperança, essas dicas, mas a esperança para vocês. Isso passa, isso tem cura e com certeza vocês vão sair melhores do que vocês entraram nessa situação, tá bom? Então aqui tá uma pessoa que sofreu muito com isso e superou, graças a Deus, e tá aqui para dizer: não desista, tenha fé, ânimo, se fortaleça em Deus mesmo, se apega com Deus,
com, né, sem nenhum desequilíbrio, com equilíbrio, e tenta aí usar essas dicas para vocês superarem isso o quanto antes, porque eu sei quanto é difícil, tá bom? Então era esse o meu recado hoje. Eu espero de coração que ajude vocês. Se ajudar uma pessoa eu já com certeza vai me realizar de uma forma muito grande. Então é isso, gente. Se vocês tiverem de repente alguma dúvida e quiserem deixar aí nos comentários, eu vou procurar responder, tá bom? E é isso. Muito obrigada. E nem sei porque eu falei obrigado, mas tudo bem, já falei. É isso, obrigado por quem assistiu, né, também. De repente você tem algum familiar que esteja passando por isso e pode dar essas dicas pra ele. E é isso, tudo de bom pra vocês. Isso vai passar e Deus abençoe. Tchau!